Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre uma faca pouco convencional no uso do dia a dia, mas é uma faca muito bacana. Eu fiquei muito interessado a primeira vez que eu bati o olho nela e vou contar um pouco da história de como que eu acabei comprando essa faca também. É uma Zwilling Bob Kramer Carbon 2.0. É uma faca de pão, uma faca serrilhada para corte de pão de 10 centímetros. Né? É uma faca que ela tem uma característica bastante interessante. É um modelo bastante bonito. Vou mostrar em mais detalhes aqui para vocês. Ele fala um pouco mais no site aqui, né, sobre a característica da coleção. Bob Kramer, para quem não sabe, ele é um especialista, um Master Bladesmith, é um fazedor de facas. E ele é especialista em facas de cozinha, né? Muito pouco comum. Muitas vezes, quando as pessoas atingem esse status, né, de Master Bladesmith, elas estão muito voltadas para facas de usos ou para espadas ou para uso mais extremo. E o Kramer, como é um ex-cozinheiro, né, alguém que até hoje tem um pezinho na cozinha, ele se especializou em fazer facas para uso culinário. Né? Então os desenhos dele são muito interessantes e ele tem coisas aí muito bacanas. Para quem não conhece Bob Kramer, eu aconselho dar um Google aí e estudar um pouquinho. Ela usa um tipo de aço carbono, né? Então é uma das poucas facas que eu tenho que não são de aço inox. O aço carbono pede um pouco mais de cuidado, né? Ele é um aço que vai enferrujar, que vai marcar, que vai oxidar, vai criar pátina. Então, para quem não está acostumado com isso, precisa ficar, né, atento. Essa faca eu não uso, não é uma faca só para coleção por enquanto. Eu vou mostrar para vocês, ela está bem bonitinha. Mas eu tenho outras facas de aço carbono e eu já estou meio acostumado que elas vão desenvolver uma característica especial, né? Mas ainda assim, durante o uso, é preciso cuidar, é preciso secar, lavar e já secar imediatamente, não pode deixar ela molhada, não dá para deixar na pia, porque senão ela vai enferrujar mesmo, né? Ele fala um pouquinho, né, sobre o tipo do aço, o Carbon Steel 52100, vamos entender sobre esse tipo de aço. A dureza dele, né, ela está na escala 61 Rockwell, é uma faca um pouco mais dura. O cabo, né, é feito em micarta. Eu vou mostrar um pouco mais sobre as características dessa faca. Vamos dar uma olhadinha nela e aí eu já começo a contar um pouco sobre a história. Né? Essa faca eu achei ela numa loja da Zwilling e ela estava como promoção, como ponta de estoque, na verdade. Se a gente for olhar aqui, ela já está mostrando as diversas variações de preço. Ela começou lá como 440, foi para 350, depois foi para 191, depois foi para 175. Então ela foi entrando em promoção. Eu acho que muito por conta dela ser uma faca de uso mais específico, né? Faca de pão. Muitas vezes a gente procura faca de chefe, né? Uma faca que a gente está mais acostumado com o uso dela. E essa faca, eu acredito que ela já veio sem a embalagem original, direta do Japão, porque nessa embalagem improvisada que ela está feita aqui, a gente já vê algumas marcações aqui no que eu acredito ser japonês. Então, eu acho que ela já veio assim direto lá da Miyabi. É uma faca com padrão mais ocidental, mas ela é feita no Japão. Ela é feita lá na fábrica da Miyabi. E aí, como eu comentei, né, por eu não usar, ela tá imaculada aqui, não tem marcação nenhuma. Parece uma faca de inox, mas é uma faca de carbono. Kramer, né, a assinatura dele. Essa marquinha que ele tem aqui no cabo é a marca do Kramer também, esse detalhezinho com as 3 bolinhas ali. A gente vê aqui no cabo dela. Ela é uma faca que tem um serrilhado não contínuo, né? A gente consegue ver que tem um serrilhado mais curto intercalado com um serrilhado mais longo. Isso ajuda bastante também no corte, que ela vai variando como que vai entrando no material. Uma marcação dourada aqui no cabo.
né? E aqui do outro lado ela tem mais algumas informações. Ela fala ali, né, o tipo do aço que é feita no Japão, tem uma marcação do modelo dela. E ela também tem, né, um design bem legal, ela não é uma faca flat, né? Muitas vezes a gente vê a faca de pão, que é uma faca reta, e essa daqui ela tem uma curvatura. Então na hora de fazer o corte ela já cria um pouco daquele efeito de rock, especialmente quando está chegando, né, um pão italiano que tem aquela parte mais dura embaixo. Ela permite que você chegue perto da madeira, né, perto da tábua, né, em formatos diferentes, facilita bastante o corte, né? Para comparar ela um pouco com uma faca mais tradicional, a gente tem aqui a boa e velha Tramontina Premium. A gente consegue ver, né, a diferença. Essa faca aqui é uma faca de 8 polegadas e a gente tem ali a faca de 10 polegadas. Ela é bem grande, bem maior, né? Em termos de lâmina, se a gente comparar uma com a outra, dá para perceber bastante a diferença. E o cabo dela, uma característica que eu acho legal das facas Kramer, é que é um cabo bastante substancial também, um cabo bem grosso, com uma pegada muito interessante, ele enche a mão, né? Não é uma pegada super delicada que permita muita folga. Facilmente você consegue segurar a faca, né? Eu acho que isso melhora inclusive a ergonomia, né? Uma faca muito pequenininha, especialmente eu que tenho uma mão muito grande, acaba atrapalhando. Você precisa ficar fazendo, né, muita força, mantendo os dedos muito fechados. E essa faca dele dá uma pegada bem bacana, um cabo bem grande. Para quem tem mão pequena, talvez até incomode um pouco, né? Mas é uma característica que eu gosto desse tipo de faca do Kramer. Vamos dar uma olhadinha um pouco então nas características aqui do material. Eu perguntei para o Gemini para ele falar um pouco sobre o que é esse Carbon Steel 5210 e ele fala, né, um pouco mais aqui para gente. Ele traz de cara um quadrinho comparação. A retenção de fio ele coloca como 7 de 10, né, permite cortes limpos. Um fio de navalha, é um aço que consegue, né, manter uma retenção de fio bem legal. Facilidade de afiação, ela é surpreendentemente fácil, apesar da dureza. Ele coloca 8 de 10, então é uma faca mais dura, mas ainda assim fácil de afiar, né? É uma característica legal do aço carbono, em muitos casos. Ela é uma faca que aguenta bastante impacto, sem quebrar facilmente. Ele também deu uma nota de 8 de 10. Não é uma faca tão vitrificada, né, que vai correr o risco de quebrar, de fazer chips, fazer dentes no fio dela. E a resistência de corrosão dela é baixa, né? É uma característica aí do aço carbono, ele dá um 2 de 10. Então é preciso sempre tomar cuidado, manter ela seca, manter ela limpa. Para quem está acostumado com isso não é grandes problemas, mas para quem só tem faca de aço inox precisa cuidado redobrado. Ele fala que é um aço queridinho para quem gosta de afiação em pedras naturais ou cerâmicas. Essa faca em específica, por ser um modelo de serra, né, a gente não vai conseguir fazer uma afiação em pedra como uma faca tradicional, então ela vai pedir ali um cuidado maior para fazer a afinação dela, né? Nunca nem tentei mexer esse tipo de faca serrilhada, como fazer a afiação de faca serrilhada, né? Mas o aço em si é um aço bastante propício para isso, né? Ele fala aqui também na retenção do fio, né? O fio primário, aquele corte inicial agressivo, ela tem bastante retenção, né? E ele também fala aqui, né, devido às quantidades de carbonetos de vanádio e nióbio, ela pede para os aços de metalurgia de pó, né, em trabalhos abrasivos. Então, se ela for cortar sisal, for cortar coisas que são abrasivas, que são muito duras, não vai ter o mesmo desempenho. Mas como é uma faca de pão, por exemplo, esse é o tipo de faca que vai durar para sempre, né?
fragilidade e resistência de lascas, né? Um dos pontos mais fortes desse aço. A gente quiser tratamento térmico, né? A Zwilling e a Miyabi tem um cuidado muito grande com isso. Então ela consegue chegar numa dureza muito grande e ainda manter, né, essa característica. É uma lâmina que prefere dobrar ou amassar em vez de lascar, né? Então é uma lâmina bastante resiliente. Aí até para um pouco mais de abusos ela conseguiria dar conta sem quebrar, que é um problema das facas de maior dureza, quando é um aço que fica mais vitrificado, né? Mais fácil de quebrar, né? Aí que ele fala que a resistência à ferrugem, né? De novo ele dá uma atenção que ela precisa de um cuidado especial, né? Que não vai conseguir lidar com a corrosão, precisa tomar cuidado. Como eu disse, essa minha, né? Ela tá imaculada porque eu não uso. Mas ela é uma faca que vai escurecer, ela vai criar pátina, ela vai ficar cinza, vai ficar azulada, e isso é característica da faca, tá? Não é para quem gosta de manter ela muito bonitinha assim tal, o aço carbono não é recomendado. Procure uma faca de aço inox. Para quem já está acostumado sabe que ela vai criar essa característica e com o tempo ela vai ficar de fato marcada, vai criar, né, uma pátina nelas ali, tá? Ele dá outros nomes aqui, né, para esse tipo de aço, como que foi a origem dele e tudo mais. E aí eu pedi para ele descrever especificamente essa faca, né, a Zwilling Bob Kramer Carbon 2.0 de 10 polegadas, a faca de pão. E aí ele diz aqui pra gente, né, que é amplamente considerada a Ferrari das facas de pão. Palavras do Gemini, não minhas. Ela é o resultado da colaboração entre a gigante alemã Zwilling e o mestre cuteleiro Bob Kramer, o único mestre de forja especializado em facas de cozinha nos Estados Unidos. Olha aí. Ele traz um pouquinho dos dados dela, né? Qual que é o tipo de aço que a gente já comentou, 61 de dureza, o comprimento dela, né? Pães grandes, pães de cascadura, muito boa para isso. O cabo de micarta, né? Resistente, ergonômico, e o design dela, né? Esse fato que eu comentei ali dela ter, inclusive, um arco, né? Eu gosto bastante desse formato. Um pouco mais sobre, né, o detalhe serrilhado ali dela, que fala, né, corta sobre os pães. É uma faca de pão que usa um aço que é considerado, né, um luxuoso para esse tipo de uso, né? Não é todo mundo que tem uma faca de pão com aço dessa qualidade, que vai durar aí certamente anos e anos. A ergonomia do Bob Kramer, né, ele é muito conhecido por isso, ser um modelo robusto, que a lâmina é mais alta, os dedos não batem na parte de corte, ela tem uma pegada muito legal na mão, eu acho isso muito bacana mesmo. 10 polegadas, né, versatilidade, talvez não fique tão bom para quem tem uma mão pequena ou para quem tem espaço restrito, né? Mas se você for cortar melancia, abacaxi, se for cortar um rosbife, um brisket, né, sem desmanchar as fibras ali, que já tiver uma carne assada, uma carne cozida, vai funcionar super bem, né? Aí os cuidados, de novo, ele ressalta, né? Aço carbono, precisa tomar cuidado, ela vai ficar com pátina, ela vai desenvolver uma característica especial da faca. A afiação dela também, né, exige ferramentas específicas, por ser uma faca serrilhada especialmente, né? Mas ele fala que o veredito final é uma faca de herança. Se bem cuidada, será a última faca de pão que você ou seus filhos precisará comprar. Mais uma vez, a Zwilling Bob Kramer de 10 polegadas da série Carbon 2.0. Essa é uma releitura, né? Eles tinham lançado uma primeira série da Carbon e aí ela tinha alguns pontos de melhoria que o pessoal foi passando e eles fizeram essa 2.0 já considerando o feedback dos usuários, e é uma faca muito bonita, muito versátil e que merece aí um destaque.
Vamos ficando por aqui. Até a próxima.